Voltando. Voltamos. Desculpa aí, pessoal, eu tive, né, um problema técnico aqui, mas já foi resolvido. Só recomeçando parte do que a gente tinha começado na live. Meu nome é Felipe, eu sou casado, sou pai, sou estudante de licenciatura em matemática e o criador desse perfil aqui. E eu convidei a Sara para a gente estar abordando um dos aspectos do ensino domiciliar, né? Um dos aspectos de como os professores podem contribuir na prática do ensino domiciliar. E algo que já ocorre em nosso país, tanto o ensino domiciliar quanto também o trabalho de tutoria. Eu vejo alguns irmãos e irmãs em Cristo aí, alguns estudantes e também professores já formados que já trabalham e já atuam, né, dando essa contribuição muito importante. E para isso eu convidei a Sara, que já tem formação na área educacional, já atua na área também para estar falando sobre esse assunto. Então, desde já, quem estava acompanhando aí anteriormente, quem está entrando agora, quem vier assistir essa gravação, seja bem-vindo e que esse conteúdo possa abençoar a vida de vocês, especialmente, né, das famílias e também de outros professores que nos acompanham e que nos assistem. Sara, pode recomeçar ou dar prosseguimento aí. Bom, resetando tudo, né? Boa noite a todos. É muito prazer estar aqui. Agradeço demais ao convite do Felipe para a gente estar aqui nesse bate-papo falando desse assunto tão importante. Me sinto muito lisonjeada por isso. Eu agradeço a Deus por ter conhecido o homeschooling, sem ter planejado, sem ter pensado, ter iniciado nesse trabalho de tutoria. É um trabalho muito bom, muito gratificante, porque nós, além de ensinarmos conteúdos acadêmicos, nós estamos ajudando, auxiliando as famílias a ter um trabalho ali, um cultivo do coração das crianças, né? Dos filhos delas, que é uma preocupação enorme que as famílias têm, né? De ter o cuidado de saber e ver de perto qual é o conteúdo, o que está sendo ensinado, o que está sendo absorvido pela criança, né? E eles têm uma preocupação de ter também um tutor por conta de algumas inseguranças no momento de ensinar. Eu, particularmente, sou professora, sou pedagoga, me formei pela Universidade Federal do Piauí ano passado. E antes da minha formação, eu já iniciei com as tutorias e as famílias me procuram para alfabetização, né? A minha principal área aí é com a alfabetização das crianças. Amém. Eu tinha falado, pessoal, na outra live, né, que a gente iniciou e teve o probleminha, do aspecto que a Bíblia fala, né, sobre a figura do tutor. Fala lá na Epístola aos Gálatas, sobre a questão do aio, né, de alguém que conduzia a criança, conduzia o mais jovem nos tempos do Império Romano, do povo grego também, instruindo essa criança, ou instruindo, né, as pessoas mais jovens. E da mesma forma que esse papel tinha importância lá naquele tempo, esse papel do tutor, de alguém que instrui, de alguém que conduz, que orienta a criança, que orienta o mais jovem, continua tendo sua importância, especialmente para as famílias educadoras, é que tem uma grande importância. Então, eu convidei a Sara para a gente estar tratando sobre isso e tem é muito inspirador saber, né, que é uma prática milenar. A questão tanto do ensino clássico quanto também a prática da tutoria.
Então, pode dar prosseguimento aí, Sara. Vou estar pontuando uma coisa ou outra, fazendo um comentário, mas o pessoal que está entrando na live aí também sinta-se à vontade para mandar suas perguntas. E vocês podem mandar as perguntas aqui nos comentários, mas também podem mandar as perguntas num balãozinho que tem aqui do lado, que tem uma interrogação, porque pelo menos fica salvo aqui, aí a gente pode ter um acesso mais rápido e fácil, né? Sim. Em relação à tutoria, o que eu poderia dizer, né, o que eu poderia expressar de diferencial é que o tutor ele não vai se remeter apenas ao ensino de conteúdos, né? Como na escola, por exemplo, em que você tem uma grade de conteúdos, você tem o currículo da escola e você tem que segui-lo, né? Você já tem um material, você já tem uma proposta pedagógica e o professor na escola, né, ele vai fazer esse planejamento acontecer. Diferentemente em casa, você, juntamente com a família, né, você como tutor, você precisa ir traçar esse caminho. Você vai partir do zero com a família e vai começar a estabelecer esse caminho. Então, a escolha do método, dos métodos, na verdade, né, dos conteúdos, dos materiais, a forma das aulas, a dinâmica das aulas, os horários, tudo vai ser encaixado de acordo com a realidade da família, de acordo com a realidade da criança. E aí o tutor vai ser aquela pessoa, né, aquele professor particular, mas que além de estar ali cumprindo tarefas apenas, ele vai fazer uma condução mais integral de acordo com as necessidades da criança. Então, se eu tenho uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade na leitura, ou uma dificuldade na coordenação motora, o tutor, sendo um par mais experiente do que a família, né, vai trazer ali estratégias e materiais que possam atender aquela necessidade. Né? Então, vai organizar o tempo, vai organizar a forma como o material vai ser utilizado, os métodos que serão utilizados para poder sanar os problemas, para poder evitar problemas até, né? E garantir que o ensino seja eficaz, de que a aprendizagem de fato aconteça. O tutor é Sim, sim. esse sujeito que está com um olhar mais próximo, né? Focado ali na criança, né? Pois é. E é interessante, né, que eu tinha dito anteriormente que existe o mito que o ensino domiciliar descarta a importância dos professores, mas muito pelo contrário, reforça ainda mais a importância dos professores, do trabalho deles e também aspectos, né, que na faculdade, não sei na sua faculdade, Sara, mas na minha, praticamente eu não vi certos aspectos que com a prática do ensino domiciliar, eu vi como um professor pode atuar, como um professor pode trabalhar e como o professor tem um papel tão importante, mas na faculdade a gente é limitado a ser preparado para a sala de aula, simplesmente para a sala de aula. A gente não é ensinado por muitas das vezes sobre a importância do empreendedorismo, que um professor pode empreender, seja dando aulas, fazendo cursos, preparando materiais, atendendo a demandas específicas, né, do mercado, porque acaba sendo um mercado de trabalho também. A gente não é ensinado. Aí, quando passa a ter contato com o ensino domiciliar, a gente passa a ter contato com outras possibilidades além da sala de aula, outras possibilidades além de uma escola privada ou de uma escola pública em que um professor pode atuar. E eu já vi diversos e diversos pessoas, grupos, perfis aí, né, falando mal do ensino domiciliar e usando diversos argumentos, dentre eles atacando a questão que o ensino domiciliar ele descarta a importância do papel do professor, mas muito pelo contrário, reforça ainda mais a importância do papel do professor. E um tutor, como a Sara disse, né, o foco dela, ou a especificidade dela é a alfabetização.
mas também um tutor pode atuar em outras frentes. Por exemplo, se a família não tem um forte muito para música, mas a criança tem uma inclinação natural, tem um desejo de aprender música ou mesmo algum instrumento musical em específico, pode contratar um tutor, um professor, né, para atender essa demanda, essa necessidade da criança. Fora várias outras demandas que se tem e que são pouco faladas, por exemplo, a questão do ensino de Libras. Tem crianças e famílias que não vão encontrar um amparo numa escola, quer seja pública ou privada, mas podem encontrar um amparo num professor que é qualificado, é preparado e pode atender aquela demanda. E graças a Deus, hoje em dia, né, as demandas educacionais das crianças, sejam crianças normais, por assim dizer, ou crianças com certas necessidades, graças a Deus, os professores têm se preparado, têm se atentado a isso, tanto professores cristãos quanto professores não cristãos também. Então, esse trabalho de tutoria visa atender a demandas, como Sara disse, a demandas de necessidades da família e da criança. E essas demandas podem variar bastante, desde da questão da alfabetização e de questões mais básicas também de certas disciplinas ou matérias, até questões maiores, né? Como, por exemplo, um professor para ensinar uma criança autista, para ensinar uma criança que tem uma deficiência, uma limitação visual, auditiva e por aí vai. É verdade. Inclusive, Felipe, o meu tema de TCC foi justamente sobre isso, né? Foi sobre... Olha aí, eu Você nem sabia, né? Mas tocou exatamente no não assunto. sabia, não. A minha proposta foi sobre a defesa do ensino domiciliar para crianças autistas. Que a criança com necessidades especiais, né, e o meu foco foram os autistas, é de que eles precisam de um ensino mais individualizado, né? Isso é fato. Eles muitas vezes eles não vão se adequar à grade de horários, aos conteúdos, à forma como é conduzido na escola. É sempre? Não. Há autistas que se adequam muito bem e é bom para eles também. Eu, inclusive, na escola na qual eu trabalho, eu tenho alguns alunos autistas, né, e eles têm se desenvolvido muito bem. Mas, se há uma necessidade dessa criança ter um ensino individualizado, por que não? Né? Por que não tentar uma educação domiciliar? Por que não o auxílio de um tutor ou de locais, instituições alternativas, sabe? Então, assim, há crianças e crianças, há realidades e realidades, há famílias e famílias. Então, o que eu digo sempre, né? A gente não está aqui sendo contra a escola ou qualquer instituição escolar. Né? O que nós defendemos, na verdade, é a liberdade das famílias optarem por um ensino em casa, individualizado, com as escolhas dela, com os desejos dela, para que venha atender às necessidades do seu filho. Né? Então, eu inclusive, já atendi uma criança autista, foi a minha primeira aluna na tutoria, na verdade. E foi uma experiência muito boa, muito rica. E, os autistas são, assim, encantadores, né? E todas as crianças têm necessidades especiais ou não. E Sim, sim. uma- um, um, um tutor qualificado, especializado, é uma bênção para a vida delas, né? Para o desenvolvimento delas. Na minha monografia, Exatamente. eu discorro melhor sobre isso. Tem algumas outras coisas lá. Depois manda o link aí que eu quero ter acesso, sim. Inclusive, é uma das minhas preocupações, quando eu iniciei, né, a formação em licenciatura, foi justamente depois de me graduar, se Deus quiser, brevemente, futuramente eu vou me graduar, terminar, né, o curso, é prosseguir para uma pós na área de, justamente, né, para atender essa demanda, né? Primeiramente, aprender Libras. Graças a Deus, na igreja onde eu congrego, tem um ministério muito forte na questão da inclusão, né, de pessoas com
deficiência auditiva, ainda não tem nenhum cego com outras deficiências, mas é especificamente um público, né, na nossa igreja, membros na nossa igreja que são surdos. E então, graças a Deus, a gente tem esse ambiente rico no sentido que, ao mesmo tempo que a gente está participando do culto, está ali na comunhão com outros irmãos, está tendo contato com surdos e também contato com o próprio ensino de Libras, né? Porque todo domingo, todo culto que tem, tá lá tendo essa questão, né? Sendo transmitida, sendo ensinada, a gente podendo acompanhar lá e tudo mais. E falando de Brasil, é uma realidade que cresce cada vez mais, ainda que não seja evidenciado pela mídia, é uma necessidade crescente. Existem muitas crianças, existem muitos jovens, muitas pessoas que têm diversas limitações. E quanto mais você, professor que estiver nos acompanhando, o futuro professor, e até mesmo você, pai, você, mãe, puder se preparar, seja de maneira formal, seja de maneira informal, para atender essas demandas, porque, inclusive, mesmo que você não seja professor, mesmo que você não seja um pai, uma mãe educadora, às vezes você vai trabalhar no comércio, por exemplo, ou na área de saúde, e você vai acabar atendendo pessoas com certas necessidades, com certas limitações. E como você vai responder? Como é que você vai atender essas limitações? Por um bom tempo eu trabalhei em portaria e acabava em portaria e também no comércio, e acabava vindo pessoas que eu, poxa, eu não sei falar em libras, vou falar anotando no papel. Quando a gente, professor, se prepara, a gente pode atender melhor aquela necessidade e pode ajudar e servir melhor aquela pessoa. E amar a Deus é amar também ao nosso próximo. É também a gente ter preocupação em servir com qualidade. Então, se nos preocupamos e se nos voltamos ao papel, ao trabalho da tutoria, então a gente também deve ter um olhar em servir com excelência. Servir e ser uma bênção na vida dessas crianças, na vida dessas famílias também. Verdade, verdade. Mas tem mais alguma pergunta? Me fala sobre o teu começo aí, teu dia a dia. Tanto sobre o começo quanto o dia a dia hoje, Sara, na tutoria. Como é que é isso? Para quem não conhece ou nunca ouviu falar na palavra tutor, como eu disse, tem na Bíblia. E se vocês forem pesquisar também, vocês vão ver que é uma questão histórica e também, traduzindo em termos populares ou em termos modernos, é o velho professor particular que na história do Brasil, do nosso país, do Brasil, né, diversas famílias tinham acesso a professores particulares. Claro que famílias com um certo poder aquisitivo de certas classes sociais, mas sempre houve, tanto na história do mundo, quanto na história do nosso país, quanto na história da educação, e mais ainda na história do ensino domiciliar, a importância e o trabalho do tutor ou do professor particular. E como eu disse antes, né, esse professor particular ou esse tutor pode contribuir de diversas formas na vida da criança, na vida do jovem, na vida da família. Enfim, a Sara pode falar muito melhor do que eu aí. As contribuições, elas podem ser diversas, né? De diversos níveis e áreas, desde a formação acadêmica, digamos assim, né? Quanto a formação espiritual dessas crianças também. E o tutor, eu vejo que é mais o alívio, assim, da família, sabe? Pelo menos, acho que todas as famílias que eu já tive contato, sempre chegam para mim com aquela enxurrada de angústias, de anseios, de dúvidas, né? De, meu Deus, eu não sei por onde ir, não sei como começar, acho muito bonito, acho legal, sair comprando um monte de materiais, mas não sei como usar, não sei de onde partir, né? Então, o tutor chega, né? Vem dar aquela acalmada, vai dar certo. A gente parte daqui para a gente chegar até aqui. Aí quando a família, né, em especial a mãe, vislumbra isso aí, dá aquela acalmada. Né? Então,
Assim, não aprendi teoricamente. Eu fui aprendendo, né? As mães nas quais eu estive, elas tiveram um ato de fé comigo, porque elas estavam começando e eu começando junto com elas, né? Então, muitas coisas eu fui aprendendo junto. Então, toda essa questão do planejamento, de como fazer o homeschooling, né, a educação em casa acontecer, eu fui aprendendo junto com elas. Eu já tinha domínio de sala de aula, né, como professora apenas, mas não tinha contato, não sabia de onde partir. E graças a Deus eu fui adquirindo, né, experiência, conhecimento, Deus foi me dando sabedoria. E aí eu digo que o passo inicial, se você quer iniciar a educação domiciliar e está procurando um tutor, é primeiramente procurar uma pessoa de confiança, uma pessoa da sua confiança, uma pessoa que esteja alinhada com os seus valores, com aquilo que você preza. Então, se você tem uma determinada visão religiosa, política, uma, tem que ser uma pessoa alinhada com a sua cosmovisão, né? Porque é uma pessoa que vai estar ali com seu filho, no seu lar, lidando diretamente com todas as questões da sua casa, com a formação do seu filho. É uma pessoa que vai participar do ambiente da casa. Então, precisa ser uma pessoa que você realmente tenha confiança. Precisa ser uma pessoa que vá te conduzir, te nortear pelo caminho que você deva andar. Então, o primeiro passo, falando do tutor, é avaliar a criança, conhecer, assim, tudo, desde o pré-natal, não, também não, né? Desde as primeiras vivências da criança até o dia de hoje, saber fazer uma boa avaliação diagnóstica com a criança para saber quais os conhecimentos ela já tem, ela já adquiriu e os que ela precisa adquirir. No meu caso da alfabetização, eu faço toda uma análise bem esmiuçada de tudo que a criança já sabe, né? Desde da consciência fonológica, os conhecimentos de base, até o pouquinho de leitura e de escrita que ela tem. E aí eu traço tudo, coloco no papel, mostro a realidade aqui para a família, né? E aí digo, ó, está assim, então nós vamos caminhar dessa forma. E aí nós vamos estruturando o planejamento, nós vamos escolhendo os materiais, e aí eu assumo o ensino, né? Assumo as aulas. E uma coisa interessante também é que, como eu falei, no início a família tem aquele receio, tem aquele medo, tem aquela preocupação, mas o interessante é que depois de um tempo, mesmo com a tutoria em casa, a, a pessoa vai vivenciando, né? E aí ela vai ganhando confiança, né? Então, assim, não precisa o tutor, gente, assumir tudo, todo o ensino. Pode ser uma pessoa para uma área específica, né? Como o professor Felipe, por exemplo, assumir as áreas das ciências exatas, da matemática, da biologia, enfim. Você pode cuidar da área da linguagem, por exemplo, né? Então, é um leque, assim, variadíssimo. E conforme as coisas vão andando, você vai ganhando confiança, possa ser que você, em determinado tempo, a atuação do tutor seja dispensável, né? É o que acontece também, a gente não pode dizer, fique comigo para sempre, né? Também não é assim. O que eu gosto de ver é a autonomia da família. Eu hoje, dois anos de tutoria, ainda estou aprendendo também, mas o que eu tenho já guardado comigo é que eu sou esse suportezinho inicial para a família, sabe? Eu sou
esse gatilho. Depois que a coisa anda, eu solto a mão e digo assim, agora vá lá, caminhe. O que aconteceu, por exemplo, com duas famílias que eu estava no passado, passei um ano de tutoria com elas, e aí, a partir desse ano, a partir de janeiro, elas já se sentiram confiantes e digo, não, agora eu consigo assumir, já está alfabetizado, já está com uma base boa. Então, se ele já está lendo, eu já consigo ensinar outros conteúdos de forma mais tranquila. E eu fico muito feliz com isso. Enfim. Né? É o que eu desejo, é a autonomia das famílias. E assim, poder atender outros também, né? Poder estender aí o trabalho. Sim, sim. É interessante tu comentar sobre isso, Sara. Eu tava remexendo minha bolsa aqui, procurando esse livro aqui. Não sei se tu já lesse, já visse, Não li e se o ainda. pessoal tá vendo aí. O nome do Conheço. livro, pessoal, é O Essencial, Ensinando os Fundamentos da Educação Clássica ao Seu Filho. Esse livro foi escrito pela fundadora do Classical Conversation. É interessante que no livro dela, né, eu estou começando a me aprofundar agora na questão do CC, e tanto no livro dela quanto no livro do autor Douglas Wilson, que é outro defensor também, né, dessa nossa liberdade educacional, quer de educar em casa, quer de educar numa escola, enfim. Uma das coisas que eles dois dizem é que um dos benefícios da verdadeira educação, ou um dos grandes benefícios, né, é preparar justamente as nossas crianças para a vida adulta, para serem adultos, crescerem, amadurecerem. E a gente, por muitas das vezes, vê professores e até mesmo um sistema educacional que infantiliza as crianças, não atende às demandas de cada criança, não vê que cada criança é um indivíduo diferente, é semelhante em diversos aspectos, mas diferente também dos demais, e que precisa de atenção, precisa de acompanhamento, enfim. O sistema educacional do mundo todo e até mesmo do Brasil é muito industrializado. Trata as crianças como se fosse tudo igual, trata os jovens como se fosse tudo igual, mas cada um tem suas demandas. Mas a educação clássica, dentre um dos benefícios, é justamente esse, tanto que Douglas Wilson diz, quanto que ela também diz, né, de preparar as crianças para a vida adulta. E um tutor é justamente alguém que anda um período com aquela criança, desde aqueles tempos bíblicos até os tempos atuais, é um papel de muita importância, de extrema importância, mas é um papel de lançar Responsabilidade. bases, justamente, de lançar bases, de preparar, de orientar, né, a criança, o jovem, enfim, de instruir para que ele ande pelos próprios pés, para que ele prossiga mais adiante. E claro que mais adiante também a gente pode dar várias outras contribuições. Graças a Deus eu vejo pessoas aí que já são formadas e tudo mais, mas continuam buscando professores. Tem um professor que eu sigo ele nas redes sociais, é um professor de astrofísica e astronomia, que tanto pessoas mais jovens o acompanham, quanto pessoas já graduadas e formadas o acompanham, porque ele tem um trabalho excelente na área dele. Então, existem diversas formas de um professor atuar, pessoal, não somente em sala de aula, não somente no próprio aspecto da tutoria, mas diversas formas, e professores é uma das profissões fundamentais para a humanidade e vai ter sua importância por toda a vida de qualquer indivíduo. Afinal de contas, né, Sara? Somos nós que formamos todas as demais profissões. Somos nós que preparamos todas as pessoas para o mundo, né? Seja um médico, seja um engenheiro, enfim, lançamos as bases, né? Ou buscamos dar essa contribuição para lançar as bases na vida de cada pessoa e indivíduo. É o mais gratificante. É o que me Sim, me sim. deixa muito feliz, muito satisfeita com a minha profissão. É isso. Muito bom mesmo. E quando tu estava falando aí dessa questão de 2 anos, eu até me recordei também de quando não tutoria, mas aula de reforço, né? Eu nem conhecia a questão de ensino domiciliar e tudo mais,
Mas desde de novo assim, e até mesmo para conseguir uma grana, conseguir um dinheiro, eu já trabalhei dando aula de reforço para as crianças. E realmente é algo muito bom, muito prazeroso para a gente, porque é aquela coisa, você como adulto tem contato com certos conceitos e ideias, por exemplo, 2 mais 2 é 4. Para você aquilo pode ser algo banal, mas para uma criança, quando uma criança entende isso, quando uma criança processa essa informação e usa ela, você vê o deslumbramento daquela criança e o espanto também, às vezes, com coisas bem simples, mas com coisas que são fundamentais para a vida dela também. E também tem esse aspecto da comunhão, né, da amizade com as famílias. Participar de festa, de aniversário, de um monte de coisa. Acaba você tendo, como você disse, né? O tutor entra na vida da família e toda a família deve ver quem vai chamar, deve conhecer bem, né? Aquela pessoa com quem deseja colocar na sua casa, na vida do seu filho, esse aspecto de ter seus valores alinhados, né? Porque queira que não queira, vai ser uma figura de referência para aquela criança. E mesmo depois de deixar de ensinar essas crianças ou de dar essa contribuição na educação delas, vez ou outra sempre eu vejo um ou outro deles e sempre se lembram de mim, né? Então acaba tendo esse aspecto da amizade e também da comunhão com essas famílias. É verdade mesmo. Comunhão espiritual até, né? Pelo menos as famílias que eu acompanho, todas elas são cristãs, né? São protestantes. Então, é mais gratificante ainda. E, assim, você tem mais liberdade, né? De fazer o seu trabalho de acordo com o que você crê, né? Naquilo que você acredita, fazer as coisas alinhadas com a fé. Né? Como nós sabemos, Deus é o centro, é a origem de todas as coisas, dele procedem, emanam todas as coisas, então nada melhor do que você conhecer o mundo, conhecer as coisas que estão no mundo a partir do Criador. Né? Então, do Criador emanam toda a criação. E aí, seja você de método clássico ou não, mas se você é cristão, você parte dessa premissa, né? Exatamente. Até também na própria questão do ensino de ciências, independente da metodologia ou da abordagem, né, que se tenha, por exemplo, eu como cristão, eu vou ensinar a teoria da evolução, mas também vou ensinar o criacionismo. E claro que não somente o criacionismo bíblico, claro que minha ênfase vai apontar nessa direção, mas também eu vou ensinar as outras abordagens criacionistas, tanto as mais antigas quanto as mais recentes, né, que existem. Então, é muito bom quando você tem a liberdade de ensinar o que você acredita e o que você sabe que é a verdade também. Então, tem esse aspecto de a gente realmente alinhar os nossos valores, alinhar a nossa cosmovisão com a família, ter essa liberdade de ensinar o que tanto nós quanto as famílias acreditam e defendem. Porque, por exemplo, se fosse para eu dar uma tutoria para uma família ateísta, seria muito complicado, muito complicado mesmo, porque eles educariam os filhos deles dentro de uma cosmovisão que desconsidera Deus, que Deus não existe, que Deus é um elemento totalmente neutro, enquanto que eu, como cristão, ainda que não falasse na minha própria abordagem o elemento Deus existe estaria presente. Em diversos Tem como aspectos, não. isso seria. Crente, ó, Exatamente. crente, Deus está escrito assim bem na testa. Não tem como. Eu acho que eu, É, pelo menos, não teria como fazer uma tutoria para uma família ateísta, nesse extremo, né? Já tá assim na gente, né? Já tá no sangue, não tem como separar, não. Pois é. E por que eu digo isso, pessoal? Vocês podem, para quem acompanha o meu perfil, ou para quem está vindo do perfil da Sara para
para acompanhar o meu, conhecendo o meu agora, porque eu digo isso da questão de família ateísta e também família ateísta praticando homeschooling. Isso existe nos Estados Unidos e existe aqui no Brasil também. Tem uma família de um canal aí com uma certa projeção nacional, que eu acompanho, que eles desconsideram a questão da religião, mas eles estão começando a dar passos para a questão do ensino domiciliar, porque eles também veem as deficiências do sistema educacional do nosso país e também defendem as liberdades que eu, como cristão, eu, como conservador, defendo. Dentre elas, a liberdade educacional da família decidir se quer que sua criança seja educada no contexto de uma escola ou se quer que ela seja educada em casa. Então, é interessante isso. Eu mesmo não daria certo de ensinar para a filha deles, não. Mas é aquela coisa, né? Mesmo pessoas não cristãs também defendem e também reconhecem essa liberdade que é fundamental e que é praticada há gerações, né? Desde os tempos bíblicos lá dos patriarcas até os tempos de hoje, diversas famílias educaram seus filhos, suas filhas, dentro do contexto doméstico ou dentro do contexto familiar. Então, é muito importante destacar isso, pessoal. E assim, Sara, tu tinha citado que realiza tutoria com uma família de outro estado. Para tu, qual a diferença assim, ou como é que tu lida, quais as vantagens e desvantagens e também as diferenças entre prestar uma tutoria presencial e uma tutoria remota? Olha, essa pergunta, como é que você está lidando com isso, é meio complicado, porque de fato eu ainda estou lidando, né? Eu ainda estou procurando o tom da coisa, assim, né? Mas é eficaz? É. Porém, a gente sabe que não é a mesma coisa que presencial. Então, uma tutoria assim à distância, ela vai ser assim mais enxuta e para questões mais técnicas, né? Para planejamentos e avaliações, eu diria, né? Mas assim, questões mais técnicas mesmo, mais pontuais. Agora, se for numa presencial, aí não, aí tem aquela conversa, aquele olhar nosso, né? O olhar do professor na família, para a criança, para a forma como ela está aprendendo enfim. Eu ainda sinto um pouco de dificuldade, né? De estar acompanhando uma família à distância. Mas vai dar tudo certo. Depois eu volto para contar. Amém. Volto para dizer como é que dá certo e se dá certo. Que dá certo, dá, está dando. Mas o como, o caminho eu ainda estou assim, tentando achar o tom da coisa, né? Porque a gente fazer esse acompanhamento online é mais com a família, né? Mais com a família. De orientá-la. E aí a família, a mãe assume as aulas. Mas é mais uma orientação, é mais uma mentoria do que uma tutoria para criança. Sim, sim. E nesse livro aqui, voltando a ele, né? É interessante que a autora ela fala da questão de que no sistema educacional lá deles, né, dos Estados Unidos e também aqui do Brasil, até porque o Brasil é imitão demais, como a gente diz aqui em Recife, é imitão, tu é imitona, tu é imitão, imita muita coisa ou reproduz muita coisa dos Estados Unidos e algumas coisas da Europa. E, infelizmente, uma dessas coisas é o quê? Hoje em dia, no sistema educacional, principalmente público, é que as crianças, dentro de uma mesma sala de aula, é uma mesma turma, só que os professores são vários professores. São, numa mesma semana, a criança tem contato com diversos professores, mas, ao mesmo tempo, não tem contato com nenhum porque vem um professor ali, dá meia horinha de matemática, vem outro professor logo em seguida, dá meia horinha, uma hora de língua portuguesa, enfim. E isso tudo ao longo de um mesmo dia, passa diversos professores ali, mas as crianças, adolescentes e jovens acabam não tendo contato com nenhum deles, acaba não desenvolvendo relacionamento com nenhum deles.
E nesse livro essencial, a autora aborda essa questão, né, como uma deficiência no sistema educacional, uma deficiência muito grave, muito grande, porque o professor acaba sendo uma figura de autoridade, mas também um referencial para os alunos, um referencial que vai nortear, né, a vida do aluno também. Eu mesmo não tendo ciência na época de toda essa questão que envolve o ensino clássico, que envolve o ensino domiciliar, quando jovem, não deixei de ser jovem, só o cabelo caiu, mas quando mais jovem, meus professores eram figuras de autoridade na minha vida, assim eu os via, mesmo não sendo de família cristã, mas eu sempre vi os meus professores como figura de autoridade e como referenciais para mim. Inclusive, eu me lembro até hoje, quando uma professora de ciências, eu fiz uma pergunta para ela, na hora ela não pôde, não soube responder, mas ela disse, Felipe, eu não sei te responder essa pergunta. Foi uma pergunta sobre o ferrão das abelhas. Aí ela disse, eu vou pesquisar e na próxima aula eu vou lhe responder. E realmente ela fez isso. Ela, ó, eu pesquisei aquela questão que você perguntou e é assim, assim, assado, e me respondeu e eu fiquei encantado com isso. Fiquei muito feliz com isso, porque ela se atentou para uma necessidade minha, uma dúvida minha, e foi lá e respondeu. Fora que o professor acaba também cativando não somente a mente dos alunos, mas também o seu coração. Muitos professores meus não foram somente professores de língua portuguesa ou de matemática, mas foram também conselheiros, foram também mentores, por assim dizer, né? Teve uma professora minha que, em meio a toda a classe, isso numa escola pública, em meio a toda uma classe de 30, 40 alunos mais ou menos, ela percebeu que eu estava triste. E olha que eu não estava chorando, estava simplesmente olhando a aula dela lá e acompanhando, mas ela percebeu que eu estava triste. E como eu tinha uma certa amizade com ela, ela veio me perguntar o que que tinha acontecido, aí eu relatei a situação para ela, aí ela deu uns conselhos para mim, tudinho, aí depois dos conselhos eu, graças a Deus, resolvi a situação lá e fiquei, poxa, hoje mesmo, até hoje mesmo, eu vejo isso como graça comum, como bondade de Deus, na minha caminhada, na minha vida. E, poxa, eu não fui educado no contexto domiciliar, não fui educado numa escola confessional cristã, mas tive contato com pessoas assim que me abençoaram de diversas formas, dentre elas a figura do professor, que, como eu não sei pronunciar o nome dela, mas a autora do livro essencial diz: o professor é uma figura de autoridade e também acaba sendo um referencial para a vida dos seus alunos, né? Com certeza. É, e a gente deve se preocupar muito com isso, né? E já Tá bem baixo, viu, Cícero? tá me ouvindo? Não sei se é o microfone que tá escondido embaixo do celular. Tá bom o áudio? Mexi em nada. Agora melhorou. Bom, essa é uma preocupação que todos nós devemos ter, né? Seja professor, seja um tutor, pai, mãe, seja quem for. Ah, a gente deve se preocupar com o que nós estamos agregando de valor para a vida dos nossos alunos, né? Mesmo que seja um adolescente, ou melhor, um adulto, né, já formado, e ainda mais uma criança, né, ser aí numa formação de proporção maior. Todos nós devemos ter essa preocupação de o que eu estou passando, de, de valores mesmo, né? O que eu estou passando de um ato empático na vida da criança. Empatia, que eu digo não no sentido distorcido que a gente tem hoje, né? Mas esse olhar humano, né? De ter essa correspondência com o outro. Ali é um indivíduo que eu preciso me relacionar com ele da melhor maneira possível. Né? Nós não somos uma máquina, nós professores somos uma máquina que está ali para descarregar conteúdos em cima deles e fecha o livro e vai embora. Né? Nós temos um valor, um papel muito maior que transcende assim, a sala de aula,
transcende aqueles 50 minutos de aula e nós temos um campo ali muito bom, né, para a gente semear coisas boas no coração delas, né? Como eu falei anteriormente, nós somos ali o auxílio, o suporte da família no que ela vai estar oferecendo para os filhos dela, né? A família tem esse papel, essa responsabilidade de educar, de pastorear, de cultivar o coração da criança. Então, o professor, o tutor vai ser aquele que será o suporte, aquele que vai auxiliar a família nesse processo. Sim, sim. E assim, a gente sabe que e vê, né, hoje em dia nas faculdades de pedagogia, de licenciatura, que praticamente a questão da liberdade educacional dos pais e também no ensino domiciliar não é abordada, não é falada, nem sequer é citada a questão, né? Graças a Deus, no governo atual, a gente vê que a questão foi levada para o Ministério da Educação, foi falada, é defendida essa liberdade. E como foi teu contato assim com a questão do ensino domiciliar? Como é que tu ficasse sabendo? Tu tivesse contato na tua faculdade, na tua universidade? Como é que foi essa questão para você assim, como estudante de pedagogia, como professora, ter contato com o ensino domiciliar? Que não é de se surpreender, né? Eu digo que eu tenho hoje uma mestre, né, uma professora muito querida, que é uma das referências, inclusive, da educação domiciliar aqui no meu estado, aqui no Piauí, que é a professora Silvia, que começou o ensino domiciliar com a filha dela, e aí ela veio me comentar despretensiosamente o que ela estava fazendo, tinha tirado a filha da escola e estava ensinando em casa. E aí, naquele primeiro momento, claro que eu tomei um susto, achei aquilo um absurdo, né? Como assim? Uma criança de. Acho que na época ela deveria ter uns 7, 8 anos de idade. Como é que uma criança dessa idade vai aprender alguma coisa sem estar na escola, né? Nossa mente escolarizada já pensa logo assim. E aí ela me falou por alto como ela estava fazendo, como acontecia, e aquilo ficou gravado na minha mente. E aproveitei uma disciplina da universidade em que a gente poderia abordar um tema educacional, só que de forma livre. Então eu aproveitei, vou pesquisar isso aqui, vou conhecer um pouquinho, ver que bicho é esse de educação domiciliar. E aí foi nesse contato de curioso, um olhar curioso sobre a educação domiciliar que eu acabei me encantando, que eu acabei me identificando muito. E eu vi aquilo como algo muito bom, né, para as crianças, para as famílias, e apenas algo assim que remetia à liberdade das pessoas de escolherem, né? Muito simples. A escola deixou de ser vista por mim como algo indispensável, né? Hoje a gente entende que a escola é dispensável dependendo da sua realidade, né? Não é algo crucial. É bom, é importante, tem o seu lugar na sociedade, mas não é aquela coisa extremamente fundamental. Se não tiver, acaba tudo, tá tudo arruinado, a criança não vai ter nada, não vai aprender nada, né? Essa é a melhor virada de chave que a gente tem. E foi a partir daí, eu e outros colegas, nós criamos um blog. E aí, nesse blog, eu fiz um artigo, né, uma postagem sobre educação domiciliar, sobre o que é, como acontece, aquela instrução bem inicial, que era exatamente o que eu estava conhecendo. E a partir dali, eu fiz também a minha monografia. Meu TCC também foi na educação domiciliar. E já fui, né, iniciando aí as tutorias e fui completamente envolvida nesse meio.
Tá conseguindo ouvir, Felipe? Para mim deu uma travadinha aqui. Voltou. Só o áudio agora. Porque minha esposa tá passando com o filho aqui, ele tá fazendo barulho aqui. Aí eu dei uma pausa. Aí pode prosseguir, Sara. É isso. Finalizei a fala com essa questão dos, do meu envolvimento, né? O meu olhar curioso no início, né? Que acabou sendo uma identificação aí muito boa. E como você falou, né? Me abriu uma outra realidade, um outro campo de trabalho que eu não imaginava existir. E que graças a Deus tem sido uma bênção assim, para minha vida. Tem agregado. Sim, sim. Sim, sim. Se o pessoal tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, pessoal, a gente está se encaminhando para o final dessa live, mas se tiver alguma pergunta para fazer a Sara aí sobre a questão da tutoria, podem mandar a pergunta também, pessoal. Podem mandar a pergunta aí que ela responde, e eu também posso responder, né, eu também, alguma pergunta. E também depois da live eu vou estar abrindo uma caixinha de perguntas e vocês podem mandar qualquer pergunta lá, seja sobre ensino domiciliar, sobre ciências, criacionismo e por aí vai. E também, né, dentro dessa questão da tutoria, no que se refere ao ensino de ciências, né, especificamente ciências, eu também ofereço a tutoria, seja presencialmente, mas presencialmente, assim como a Sara está limitada ao estado dela, Piauí, eu estou limitada ao meu estado, que é Pernambuco, e especialmente a questão da cidade de Recife e região metropolitana. Então, para quem é família educadora daqui de Recife e região, aí eu posso oferecer esse serviço, esse trabalho, e também de maneira remota. E como a Sara comentou, né, é um pouco mais trabalhoso, é um pouco mais técnico, mas estamos aí para servir as famílias e dar nossa contribuição, abençoar o futuro, as futuras gerações. Aqueles que, como eu gosto muito de ler biografias, especialmente biografias missionárias, e eu fico maravilhado como diversas pessoas tiveram um papel de importância na vida desses missionários. Simplesmente não surgiu do acaso a vida deles, foram pessoas que os influenciaram. E da mesma forma, eu desejo, através do meu trabalho, influenciar, servir e abençoar os futuros cientistas, os futuros médicos, com uma visão cristã, com uma visão que entende que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, que somos mordomos do Senhor, né? No cuidado com sua criação, no cuidado com o nosso próximo, no cuidado com as criaturas de Deus, com o mundo de Deus, né? Então, eu ofereço, né, a tutoria nessa área. A Sara oferece a tutoria para quem está chegando agora, para quem vier assistir essa gravação na área de alfabetização. E vocês podem encontrar tutores para as mais diferentes necessidades ou para os mais diferentes aspectos do ensino domiciliar e da educação. Vocês vão encontrar tutores aí, como eu disse no início da live, para atender uma demanda de uma aptidão natural que surge nas crianças. Por exemplo, uma aptidão natural para música, uma aptidão natural para os esportes ou para outras áreas. É importante a gente entender que a figura do tutor não é somente, como Sara disse, um conteudista, um professor preparando para um Enem, para um vestibular da vida. É claro que isso também é uma demanda, isso também acaba sendo uma necessidade. Mas um professor não é somente um conteudista, é aquele que vai lançar bases, é aquele que vai ajudar a criança a se tornar um adulto autônomo, um adulto saudável, mas principalmente um adulto temente ao Senhor, né? Até porque nós, como tutores cristãos também, toda a nossa cosmovisão, todo o nosso ensino, todo o nosso trabalho vai estar permeado pelo que acreditamos e pelo que cremos. Cremos na palavra de Deus, defendemos a palavra de Deus, buscamos viver a palavra de Deus. Então, o nosso ensino e a nossa prática também vai estar permeado por isso. Então, depois eu vou estar até fazendo uma postagem, né, para estar divulgando o trabalho aí de quem realiza o trabalho de tutoria.
com suas cidades, o seu foco de atuação também. E desde já, para quem tiver interessado, pode procurar a Sara também nessa questão da alfabetização, pode me procurar também na questão do ensino de ciências, né, também. E é isso. E eu gostaria de agradecer, Sara, por ter aceitado o convite. E quiser dar suas contribuições finais aí, seus comentários, pode dizer também. Ah, eu que agradeço. Fico muito Só fala um pouco mais alto, tá bem baixo esse. Fico muito agradecida. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a sua disponibilidade. A gente está falando sobre esse assunto, né, muito importante. E aos que estão aqui nos assistindo, aos que ainda não assistiram, Ainda tá bem baixinho. que, Ainda tá bem baixinho. que vocês, os que desejam fazer, ter um ensino domiciliar, que vocês se sintam encorajados, se precisarem de um tutor, não apenas nós, mas creio que há outros também aí à disposição de vocês. Que Deus abençoe, né, a vida acadêmica de vocês, das crianças, e que vocês cresçam, né? Esse é o nosso maior desejo, que a gente cresça em conhecer a Deus e torná-lo conhecido a todas as pessoas, né? Não estava no script, mas eu deixo aqui um de livro para vocês, se quiserem iniciar, conhecer um pouco. É um livreto, na verdade. Eu não vejo tantas indicações dele, né? Mas é um livro assim que pode virar a chavezinha ali na cabeça de vocês. Quem quiser conhecer um pouco sobre a educação cristã também, mesmo que não faça homeschooling, mas esse livro, ó, ele fica espelhado no vídeo, né? Mas é o Educação Clássica versus Educação Moderna, na visão do C.S. Lewis. E embora ele seja um livrinho fininho, mas é de uma riqueza sem tamanho, e para todas as famílias, sejam elas escolares ou homeschooling, né? Que pode ser muito abençoador para a vida de vocês, enriquecer muito, né? Fica aqui o meu agradecimento, viu, professor Felipe? Amém, meu irmão. Deus te abençoe, abençoe seu trabalho e abençoe as famílias que você serve também e abençoa, né? Nesse dia a dia de ensino, nesse dia a dia de conduzir essas crianças, de lançar bases, né? E eu agradeço também a todos que estiveram acompanhando a nossa live. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Essa live vai ficar durante alguns dias disponíveis aqui no meu perfil, mas logo em breve vai ser disponibilizada lá no nosso canal no YouTube, até para o pessoal que gosta de assistir na TV, no computador, poder assistir e acompanhar melhor, né? No demais, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus te abençoe também, Sara. E obrigado.